tempos de fake news, o jornalista profissional se transformou em uma arma contra as notícias falsas e erradas. Ainda mais numa área da saúde, que trata de temas tão sensíveis e que impactam diretamente a vida das pessoas. É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje no Médico Comunicador. Eu sou a Priscila Mani, jornalista, e estou aqui com meu irmão, o Dr. Bruno Mani, que vai apresentar a nossa convidada especial. Obrigado, Pri. Hoje a gente está aqui com a Renata Venere. Ela é mãe da Bruna, jornalista de formação, ela é apresentadora, criadora da marca e do canal Corpo, Cabeça e Coração e autora de Atividade Física no Cotidiano, além de ser ativista do movimento físico, mental, emocional e social. Seja muito bem-vinda, Renata. Que delícia estar aqui. Muito obrigada, Priscila, Bruno. Mãe da Bruna, é isso aí. Mãe da Bruna. É o principal. É o principal, a gente não esqueceu. É o que nos move, eu adoro esse nome aí. Isso. Ô Rê, conta pra gente como é que você começou, né, formada em jornalismo, começou a sua carreira, como é que você foi parar na área da saúde? Olha, é uma longa história, né? Eu tô formada há 25 anos praticamente e eu comecei muito em política e economia. Mas eu fiz jornalismo para mudar o mundo, né? E eu achava que eu seria capaz, olha só que pretensão, né? Eu imaginei que fosse possível. Mas para mim, sempre teve uma questão de muita gente com nada quase e pouca gente com tudo, né? Então esse abismo social que assola o país sempre me deixou assim preocupada. E saúde, educação, os direitos básicos, né, previstos na Constituição, não eram cumpridos ali para a grande maioria da população. Então eu fiz jornalismo para isso. E aí você entra, né? Eu trabalhei em redação desde o segundo ano da faculdade e tal. E eu era mãe de uma bebê, né? De uma criança pequena, não era mais bebê, a Bruna, eu tive ela muito jovem. Então eu queria ser uma porta-voz ali entre a notícia e a pessoa que precisava, né, resolver ali o seu problema. E aí eu comecei a atuar mais, enfim, os caminhos foram me levando para política e economia, eu gostava bastante. E aí fui indo, trabalhei em lugares diferentes, trabalhei bastante com mídia eletrônica, aí veio a internet, eu sou do tempo que não existia a internet, né? Comecei a minha carreira, não existia o Google, né, para procurar coisas e tal. Então, também fui conhecendo muita gente e me enfiando em tudo quanto é área. E a saúde sempre esteve presente na minha vida como pessoa, enfim, né? Eu praticava atividade física quando eu era criança, fiz muita ginástica olímpica na época, enfim, chamava ginástica olímpica, hoje é ginástica artística. E eu sempre entendi a saúde como uma forma de a gente existir nesse mundo, né? Mas eu, profissionalmente, fui me dedicando à política e economia. E aí, em 2007, quando eu já estava na Band News FM, eu tinha um cargo, enfim, eu cuidava de pauta, de produção, de criação. Eu falei, não, eu quero fazer um programa, eu quero, enfim, me dedicar um pouco à saúde. Mas era uma coisa totalmente fora da minha rotina bem maluca do hard news ali, né? E aí eu criei o Band News Informa, que está no ar até hoje, né, na Band News. E foi um programa que começou para falar um pouco de ginástica, movimento, atividade física. Mas os próprios ouvintes foram trilhando com a gente outros caminhos, né? E a saúde física, mental e emocional foi entrando na pauta, assim, de uma forma muito orgânica. Então, foi assim que eu fui caindo no jornalismo de saúde. Mas é uma saúde integral, assim, não é nem uma saúde em que a gente fala de doenças, né, e prevenção, e também não é uma saúde estética, né? Então, foi muito orgânico e isso já me acompanha há mais de 15 anos, então eu entrei meio que por opção. E aí, faz 5 anos que eu deixei a redação, enfim, o hard news, a loucura ali do dia a dia, esse frenesi de redação, para me dedicar a projetos que incluem saúde física, mental, emocional e social, né? Então, também tem um braço forte aí em terceiro setor, enfim, responsabilidade social, porque eu acho que é tudo isso junto, né? Não tem uma coisa só. É isso, a ideia lá do começo de mudar o mundo, Exatamente. Você vai mudando aos pouquinhos com o que você passa para as pessoas, porque são temas que realmente mudam a vida das pessoas, né? Eu acho que tem uma relevância grande também, porque além de você querer mudar o mundo, pelo que eu percebi,
você teve ali a sementinha que surgiu de vontade de fazer, atuar na área da saúde, mas o que você falou eu achei interessante, porque as pessoas foram plantando algumas coisas para você e te trazendo essas dores da saúde, né, que você queria tratar, o que você queria levar para o público como comunicadora. Eu acho isso interessante, porque daí você conseguiu moldar um projeto, uma coisa muito maior, né? É exatamente isso. É interessante, porque durante a pandemia, eu comecei a escrever o livro, que se chama Atividade Física no Cotidiano. Escrevi junto com a Camila Hirsch, que é professora de Educação Física, e apresentava comigo o Band News em Forma. A Camila continua na Band, enfim. Eu hoje estou na Nova Brasil, sou colunista lá, e levei a minha marca, criei a marca, patenteei a marca, né? Corpo, Cabeça, Coração, sem vírgula, sem E, que é meio que uma coisa só, né? Corpo, Cabeça, Coração. É tudo isso que a gente é, né? Não existe, eu estou bem fisicamente, mas estou meio emocionalmente meio fragilizada ou mentalmente meio atribulada demais e uma coisa, né, supera a outra. Não, todo mundo caminha junto, né? Mas esse processo com a saúde foi muito orgânico mesmo. Os ouvintes foram mostrando as suas necessidades e quadros que eram basicamente de respostas ali. O que eu faço primeiro? A musculação ou a corrida? Corro na esteira ou na rua? Jejum, alimentação, café da manhã. Exatamente. Isso foi mudando, porque as necessidades das pessoas eram diferentes. E tinham pessoas de todos os tipos, perfis, classes sociais, raças, crenças, com as suas particularidades. E o que eu acompanho desde sempre é a pandemia de sedentarismo, né? Existe uma pandemia de sedentarismo. É silenciosa, não leva todo mundo ao mesmo tempo para o hospital, como a gente viu com a Covid, mas gasta-se, né? Gasta-se quase 55 bilhões de dólares por ano no mundo. Olha que número interessante. Com o sedentarismo, né? São dados da OMS. Tanto que saúde e bem-estar estão nos compromissos, né? Nos objetivos de desenvolvimento sustentável da Organização Mundial da Saúde. A gente não tem acesso, as pessoas não têm acesso à saúde e também não se acham merecedoras, porque a mídia tradicional ainda, ela oferece a saúde como algo exclusivo das pessoas que têm dinheiro para comprar. Então, se você não tem uma roupa, não tem um relógio, um acessório, um tênis, você não pode fazer. Então, as pessoas acham que elas estão à margem daquilo. E muitas vezes estão, né? A pessoa que acorda às 4 da manhã e vai dormir à meia-noite, pegando não sei quantas conduções e tendo, né, 1000 tarefas ao longo do dia, claro que tem muito menos possibilidade e vontade mesmo de fazer um exercício. Que horas vai colocar isso na rotina? Não tem lugar, né? Não tem espaço público para que ela possa se movimentar. Então, tudo isso tira as pessoas dessa vida mais saudável, que não é bunda dura e barriga chapada, né? Eu bato muito nisso porque as pessoas falam, corpo de academia. Que corpo de academia, gente? Cada um tem o seu corpo, né? Sim. A sua realidade. Então, precisa se cuidar, Precisa né? adequar a saúde, né? Precisa adequar a saúde. E quais são as dores hoje da comunicação relacionadas à saúde? O que você sente nessa parte? Olha, eu acho que tem algumas coisas importantes. Por exemplo, pesquisas científicas, né? Hoje em dia, as pessoas acabam tendo acesso a trechos de pesquisas, né? Então, tem muita pesquisa, tem muita gente, enfim, debruçada sobre temas muito importantes, fundamentais. Saúde mental é um dos assuntos mais importantes aí, né? Em função da pandemia, claro. As pessoas já estavam com vários problemas, né? Com a sua saúde mental. Mas a pandemia veio escancarar isso, eu acho, né? Na verdade. E aí essas pesquisas são divulgadas, às vezes, pela metade, e elas acabam virando chamariz para manchetes, nem sempre são sensacionalistas, não é isso. Mas as pessoas, os jornalistas, pegam esse trechinho que foi divulgado, muitas vezes por uma mídia, enfim, de fora, e assimila aquilo como verdade, não vai atrás do autor do estudo, atrás da pesquisa inteira. São dados muito técnicos, né? Então, ela pega um trechinho ali e coloca no ar. Então, por exemplo, eu estou lembrando aqui, recentemente, agora, na semana passada, enfim, e agora em junho, estamos em junho, né?
ficou aqui temporal, Esse né? ano passou meio Esse ano passou loucamente. Foi, Enfim, recentemente, o Globo trouxe uma matéria com uma foto bem assim, impressionante, se baseando numa pesquisa que foi feita, falando que olha só como vai ser a pessoa que trabalha em home office daqui a X anos, né? Sim. E aí era uma coisa assustadora, a pessoa com garras ali, né, nas mãos, e olhos vermelhos, a pessoa ali moribunda, corcunda e tal, né? E aí, os autores da pesquisa, enfim, o Globo pegou de uma publicação de fora e os autores da pesquisa vieram explicar que não era isso, né? A pesquisa engloba muito mais elementos e as pessoas em casa ou no escritório que ficarem o dia inteiro na frente do computador ou 12 com o horas por computador dia. no colo e tal, né, vão ficar com questões musculoesqueléticas e tal, e de fisionomia e de articulação e tal, comprometidos sim, mas aquilo veio para chamar atenção. Aí você clica, você fala, meu Deus, olha o que vai acontecer daqui a 50 anos, né? Então, esse eu acho um ponto importante. Eu acho que as pessoas têm acesso e vão jogando ali. É por isso que a história do ovo. Ovo é bom ou não é bom? Né? Um dia é bom, outro dia não é bom. E aí fica todo mundo perdido. Agora pode comer ovo? Agora não pode comer Agora ovo? é ruim, Ih, agora é bom. ruim? Agora... Então, deixa, enfim, as pessoas meio perdidas, né? E a comunicação é fundamental para que as pessoas possam se cuidar, né? Então, quanto mais a gente tem claro e tem a informação precisa, mais a pessoa consegue se cuidar. Então, tem muita gente que sofre com alimentação e não é tão difícil assim. É que hoje a gente tem enfim, um mundo, né, de possibilidades. Todo mundo virou comunicador, né? Exatamente. A gente começou até falando que o jornalista profissional ele é uma arma contra as fake news, as notícias falsas. Mas aqui a gente está falando de um veículo como o Globo e tem tantos outros veículos. Claro, foi o que me ocorreu. Claro. Que acabam trazendo essas notícias um pouco sensacionalistas ou que tem um viés que não era bem aquilo, não é bem... Né? A que se deve isso, você acha? Porque, então, não é só o jornalista profissional que vai trazer a informação mais apurada, é que é uma disseminação mesmo na imprensa, de uma forma geral, de notícias de saúde que não são tão bem checadas. E também a quantidade de estímulos que a gente tem numa redação é um negócio absurdo, né? Eu comecei a trabalhar em redação no finalzinho da década de 90. A gente tinha, claro, muito mais controle, até porque as notícias chegavam, você ia apurar, e as coisas chegavam também devagar. E às vezes nem chegavam, a gente que ia atrás da história. Então eu era de uma época em que eu sou mais velha que você, mas a gente fazia ronda, a gente ligava para os lugares para saber se está acontecendo. Está acontecendo alguma coisa, entendeu? Na estrada. Rádio escuta, exatamente. Então, você ia atrás das notícias, né? Elas não caíam na sua cabeça loucamente. E hoje você tem uma enxurrada absurda de notícias. E aí eu acho que os profissionais, né, os jornalistas profissionais e aqueles que estão chegando, as novas gerações, gente, assim, as novas gerações não passam a mão num telefoninho para ligar para ninguém. Ligação... Que tá vendo lá, né? Não existe falar no telefone, entendeu? Falar no telefone é um negócio... Você é louca, gente. Como assim falar no telefone? Falar no telefone, perguntar, ligar para um médico. Checar, me explica né? aqui alguma coisa, né? Eu tô lendo isso aqui, procede isso, é isso mesmo? É só assim, você viu, ouviu falar, sabe do que é? Enfim, e tem aquela correria, né? Aquela necessidade de colocar no ar. Você tem... você é abduzido ali por essa avalanche de coisas, e eu acho que está todo mundo realmente no piloto automático, com muito respeito aos jornalistas, e imagina, né, as pessoas são muito sérias, e acho que inclusive as sérias podem, enfim... entrar nesse rolo compressor, exatamente. Né? É um rolo compressor. Tem o que Exato. informar, e aí também as fontes acabam, um replica a fonte do outro, que replica do outro, né, nas agências. Resumindo, a rede social, então, é algo que você acha que ela tem potencial para ajudar, mas hoje ela tem mais atrapalhado que ajudado? Não,
Não, ela tem potencial para ajudar, sem dúvida. Mas eu acho que tem muita gente completamente irresponsável nas redes sociais. Então, existe sim, é muito comum que pessoas que tenham um número de seguidores alto vire referência. São pessoas que não estudaram aquilo. Então, você dá uma olhadinha. Ah, fulano tem 1 milhão de seguidores, 1 zilhão, 1 trilhão, vários M's, enfim. Aí a pessoa, nossa, que maravilha, mas quem é essa pessoa? Muita gente não vai se preocupar com isso. Quem é essa pessoa? Nada contra, gente, pessoalmente, ninguém. Mas quem é essa pessoa? Por que essa pessoa está me dizendo isso? O que ela tem a ver com isso? Eu estou falando da área da saúde, porque tem gente louca em tudo quanto é canto, mas a gente falando da saúde. Alimentação, treino, saúde mental, longevidade, bem-estar, atividade física. Até estética, né? Estética, sem dúvida nenhuma. Tá todo mundo ali surfando nessa onda, e as marcas, eu acho que é muito importante a gente dizer, que também são responsáveis, porque na hora de selecionar quem vai dar o recado, quem vai fazer ali o papel, né, de embaixadora, embaixador, sei lá, esse é o nome, né, que usam, da marca, tem que ser uma pessoa que tem aquele tipo, que tem a ver com o que a marca acha, né, e padroniza, e você afasta as pessoas da realidade mesmo, né? Então, eu acho que as redes sociais são muito bem-vindas, a tecnologia é muito bem-vinda. Eu acho muito legal a gente ter a possibilidade de acesso às informações. E acho que talvez o jornalista tenha a experiência para ir buscar as informações meio nos lugares certos. E o jornalista é uma pessoa como outra qualquer, porque também jornalista, celebridade, eu também acho meio estranho. Né? Mas eu acho que a gente meio que sabe os caminhos. E quando você tem pessoas conhecidas daquelas determinadas áreas que estudam, né, que são profissionais daquela área, estou falando de médicos, de professores de educação física, fisioterapeutas, nutricionistas, você tem com quem conversar e você tem, né, como chegar à realidade daquilo ali. Então, eu acho muito bem-vinda a rede social, mas eu acho que as pessoas não sabem muito como lidar com elas. Eu vou aproveitar o gancho aqui para você que está nos assistindo, seguir as nossas redes sociais, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho. Aqui no Médico Comunicador a gente promete, a gente tem aí a obrigação de levar o conteúdo para vocês de uma forma descomplicada, né, de uma forma assertiva aí sobre o que existe mesmo, principalmente com a comunicação. Renata, eu sou médico, eu tento me comunicar, me esforço para isso, não nasci com o dom que nem vocês, mas eu queria que você nesse ponto desse uma dica para o médico que quer se comunicar melhor. Como é que o médico que quer se posicionar numa mídia social, que ele tenha bastante seguidor, que ele queira passar informação de qualidade, que ele queira falar numa palestra, num congresso, alguma coisa no sentido de levar essa informação para o público. Eu queria saber de você, como é que você daria uma dica para eu, médico comunicador? Bruno, o principal é falar a verdade. E muitas vezes, falar a verdade nesse mundo de mentira que a gente vive é penoso, dá um pouco de medo. Eu acompanho bastante profissionais da área da nutrição, da alimentação. Existe realmente um modismo na alimentação, existe um monte de gente, que a gente já falou aqui, irresponsável, né? Sugerindo, enfim, dietas, não dietas no sentido de restrição alimentar, mas caminhos nutricionais e dietas também restritivas que não fazem o menor sentido. E produtos, inclusive, incluindo produtos que não fazem sentido no dia a dia. Tem algumas coisas de suplementos alimentares que dependem do que você faz, do que você treina, do que você gasta de energia, do que você consome de alimentos, né? Então, a suplementação alimentar é um tema. O sono é super importante. Então, se a pessoa está toda desequilibrada, estressada, o que ela vai comer, enfim, tem a ver com tudo isso, com o estresse. Então, não é uma coisa tão fechadinha como vendem. Então, mas eu acho que tem muita gente, tem muito profissional da saúde que fica tem um pouco de receio de falar a verdade. Porque falar a verdade pode te afugentar de seguidores, pode te afugentar de pacientes. Você hoje tem gente procurando médico pela quantidade de pessoas que ele tem, de seguidores nas redes sociais, gente.
não sei, o médico que tem tanto tempo para fazer tanta coisa fora do consultório, eu também desconfio, porque, óbvio, a comunicação é fundamental para qualquer área. Para qualquer área. Fale a verdade e fale de forma que qualquer pessoa pode entender. Então, assim, Não falar aqueles termos muito pomposos, mediquês, né? Mediquês. Eu tinha uma chefe que falava pra mim, eu escrevia ela tal, aí ela falava, sua mãe vai entender? Sua mãe entende isso aqui? Lê de novo, tal, lê em voz alta. E aí eu, talvez, então escreve de novo. Então a gente tem, né? Eu acho que as pessoas têm também. Sua mãe vai entender. Fantástica essa, né? Com todo respeito às nossas mães, não, né? Mas é isso. Mas além de você ter o carinho. Com quem a gente está falando. Você está falando de forma natural, você não está complicando, você está querendo que ela entenda, né? Exatamente. E traz o trato do carinho, né? E onde Quanto foi carinho você tem. E quando foi que a gente inventou que a complicação faz sentido, né? Pois é. Então você vê, enfim, hoje em dia as pessoas que mais voltam à mídia tradicional são aquelas pessoas em várias áreas, enfim, gente que fala de tudo quanto é assunto. São pessoas que conseguem falar de forma a pessoa entender, porque senão fica uma conversa ali, né, para os jornalistas apenas, e fica um falando para o outro. Querendo e mostrar tal. que tem mais conteúdo, então, que fala mais pomposo. Tá, mas quem está assistindo, querido, fala comigo. Né? Então, é falar a verdade sem medo de, enfim, tirar algumas pessoas aí do seu caminho. Eu acho que isso é uma preocupação. E falar o mais fácil possível, como você explica para qualquer pessoa. Assim, palavra difícil não funciona. A gente bate muito nessa tecla aqui dos termos técnicos, né? Para ajudar os médicos a traduzirem esses termos técnicos. Porque tudo que a gente está falando aqui, a gente está chegando à conclusão de que a gente precisa ter uma comunicação melhor nas redes sociais, na internet, porque as pessoas acabam se informando hoje pelas redes sociais. Sem dúvida. A pessoa abre ali o Instagram e antes abria o Estadão online, agora abre o Instagram. Inclusive, os jornais estão todos presentes no Instagram. Então, o médico, nesse sentido, ele pode ser um alento nessa comunicação, porque ele tem as informações, ele tem o conteúdo e ele pode passar isso de forma mais assertiva, mais checada, né? Se comunicar de uma forma melhor. Enfim, você acha que a pandemia fez as pessoas se interessarem mais por assuntos de saúde? Ou você acha que não, que é que foi... Eu tenho certeza que sim. Porque as pessoas se viram isoladas, né, enclausuradas, com realmente muito medo de adoecerem e de morrerem, né? No começo a gente não sabia, ninguém sabia, né? O mundo inteiro não sabia. Era algo que acometia pessoas do mundo inteiro e que levava as pessoas para o hospital e que as pessoas morriam e a gente foi vendo, né, aquela enxurrada de notícias e, enfim, eu acho que sim. Eu acho que aí, inicialmente, as pessoas pararam e falaram, o que eu estou fazendo da vida, né? Que vida que eu estou levando? A gente tem uma cultura de sucesso que vai se mostrando ultrapassada, né? As novas gerações vão mostrando pra gente que, peraí, dá pra fazer algo diferente daquilo que estabeleceram pra gente que seria o certo a se fazer, né? Eu vou nascer, eu vou estudar, e aí eu vou passar no vestibular, eu já tenho que saber exatamente o que eu quero. Com adolescente, ainda é tudo informação, eu tenho que saber o que eu quero seguir aquilo eu tenho que seguir aquilo para sempre, porque eu escolhi fazer tal coisa e depois não gostei muito, mas não, porque afinal de contas você tem que fazer, e aí você vai casar, e aí você vai ter filho, e aí não sei o quê, estabeleceram essa regra pra gente, né? E aí, eu acho que ali na pandemia, as pessoas falaram, o que eu tô fazendo? Olha só, eu não... De repente, as pessoas se deram conta de que tinham família em casa, né? Porque elas saíam cada um para o seu compromisso. Então, famílias ali tradicionais, mãe, pai, filho, tal, a criança, o adolescente está em 1000 atividades. Isso a elite, né? Que representa muito pouco da população. Mas se viram ali, nossa, o meu filho faz lição, minha filha tem essa questão, nossa, existe isso aqui. Precisamos falar sobre... ciclo menstrual, minha filha vai ficar menstruada, me menstruou aqui agora, o que eu falo, não sabe falar, homens não sabem falar com meninas, enfim. Então, eu acho que todo mundo deu uma assustada. Tanto que, eu não sei vocês, mas no começo eu falei, olha, talvez as pessoas vão, sei lá, se apropriar mais delas, entender que elas
que a saúde delas integral, e eu falo do corpo, o corpo como um todo, né? O corpo é o nosso instrumento de estar aqui presente, né? De existir, de viver. Tudo acontece aqui, é por aqui que a gente consegue falar, andar, enfim, né? Existir mesmo. Então, quando a gente esquece dessa potência que é o corpo para ficar pensando naquela bunda que a gente viu na rede social, aquela forma barriga, perfeita, com a né? forma perfeita, como se, né? Se tivesse uma regra de perfeição. Exato. Então, assim, pessoas durante a pandemia, naquele caos hospitalar, entrando no hospital para fazer uma cirurgia plástica, né? Eu falava, gente, o que é isso? A pessoa não tem medo de morrer, né? Porque pode acontecer. Eu achei que a pandemia fosse dar essa sacudida, eu acho que deu. Mas depois virou uma outra coisa, né? Eu tô muito em casa, e aí afetou, claro, todo mundo, óbvio, né? A gente não podia sair. Mas aí outras questões apareceram, e aí começa um questionamento de tudo, e começa-se a buscar tudo, né? Então, o doutor Google, né? Acho que os médicos explicam muito bem isso, nunca foi tão acionado. E aí você começa a ver, e aí quer saber, e aí tem ali fez um exame, olhou, falou, meu Deus, é a pior coisa que tem. Acho que as pessoas também talvez tenham ficado mais pessimistas e mais desacreditadas. E acho que no Brasil a gente viveu também um período muito penoso político, né? Que também deixou as pessoas preocupadas, né? Sem saber muito para onde ir, enfim. Então, acho que tudo isso deu uma balada, assim, eu acho que sim. E falando em pandemia, qual foi a sua análise sobre a comunicação do médico na pandemia? Então, eu acho que os médicos perceberam que eles são os protagonistas, né? Muito interessante isso. Antes aqui dessa pergunta, você falou justamente sobre os médicos se comunicando, né, diretamente com o público. Muitas vezes o médico dá uma entrevista e, dependendo de para qual veículo, enfim, ou o tempo que tem de TV, de repente, o tempo da televisão é muito curto, do rádio, enfim, hoje em dia, que é uma coisa frenética atrás da outra. Então, muitas vezes existe uma edição que a pessoa pega ali o processo de pauta. Está mudando bastante, mas numa televisão, né, Pri, você trabalhou bastante em televisão, você tem uma pessoa que produz aquela matéria, né, uma pessoa que pensa na matéria, pauta a matéria, e ela pensa e ela dá isso, essa produção, ela entregue para o repórter, que vai lá e vai para a rua fazer essa matéria. O repórter já tem os seus caminhos também, e de repente ele fez uma coisa um pouco diferente. E aí ele chega na redação e dá para um editor que está fazendo 3 coisas diferentes. Tem que entregar 4 matérias. Tem que entregar 4 matérias. E tem horário. E tem horário. Isso. E tem um prazo estabelecido. E aí, esse editor, ele vai pegar uma sonora ali que, de repente, não vai ser a melhor. E não é por incapacidade desse editor ou do repórter, é porque o processo não se sustenta mais. É a minha visão dessas etapas da redação. Eu era pauteira, eu olhava e falava, gente, mas que matéria é essa que eu não pautei? Da onde surgiu essa matéria? Porque são muitas mãos. Então, essa coisa de o médico falar diretamente para o público e a possibilidade dele ter o seu canal com tempo indeterminado, eu acho muito, muito positivo. Porque ele falando com você. Precisa ver se as pessoas vão querer assistir tudo que ele tem para dizer, né? Mas eu acho que os médicos comunicadores sérios que surgiram na pandemia, alguns que já eram, enfim, já eram maravilhosos, mas que não estavam aí na mídia, não eram fonte de jornalistas e tal, mostraram realmente que estão debruçados na medicina desde sempre. Pesquisadores, gente muito importante, que começou a falar diretamente com o público. E eu acho isso muito legal. Eu adoro ouvir um médico, uma médica, enfim, de diferentes áreas, pode ser qualquer especialidade, que me explique, né, que fale. E que você tenha o começo, o meio e fim, que você consiga ouvir tudo, porque ela fala uma coisa que de repente entrou na matéria, mas peraí, mas e essa outra coisa aqui que ela ia falar logo em seguida, mas não deu tempo de entrar, né? Então eu acho muito legal os médicos falarem a verdade
sem mediquês com as pessoas. Eu acho ótimo. O nosso projeto surgiu muito desse conceito. Foi um desespero, na verdade, de ver a quantidade de informação errada e como os médicos, mesmo os mais assim experientes, tinham dificuldade de passar a informação adiante. Eu que trabalhei com os sinais vitais, a gente fez mais de 50 episódios. Imagina quantos médicos a gente não ouviu para cada um desses episódios. E eu sentia isso, eu falava, nossa, ele tá cheio de informação interessante. Sai do mediquês, fala direto para a pessoa entender. E aí a gente acabou tendo a ideia de hoje levar um curso, uma imersão, um podcast com esse tema para ajudar o médico a se comunicar. Eu tenho um episódio engraçado para contar que envolve meu irmão. Sempre Como me envolve isso aí. Adoro. Falar, viu? Em relação ao tempo que você falou e a essa série de pessoas envolvidas na produção de um conteúdo. Ele foi chamado para dar uma entrevista na Nova Brasil. E aí era o Heródoto, de manhã, cedinho, né? E até a Michelle me mandou mensagem, falou, eu acho que é seu irmão, é Mani. Eu falei, é meu irmão. E aí eu pus lá na rádio, estava levando a Sara para a escola e fiquei ouvindo a entrevista. Era sobre um colírio que uma pessoa tinha pingado nos Estados Unidos, aí tinha feito uma bactéria e a pessoa acabou morrendo. Super matéria falando sobre como as pessoas ficaram cegas com colírio, que levava a cegueira e o puto levava a córnea, um negócio bem pesado, assim. E aí eu via o Heródoto perguntando e ele respondendo rápido, tipo, sim, não, era, não era, morreu, não era assim. E eu ouvi, depois ele foi até se soltando e tal, e aí acabou a entrevista, eu liguei pra ele, eu falei assim, escuta, você tá fugindo da entrevista? Você quer que acabe logo? Mas vou falar aqui só um negócio então, antes, já que ela tá me jogando na fogueira, antes da entrevista, assim, eu me esforço, né, vocês estão vendo aqui, eu falo, eu tento, né, maravilhoso. me comunicar, obrigado, né, obrigado de coração. E aí eu me preparo, eu falo assim, não, peraí, eu quero falar o negócio certo, estudei e tal, não sei o que lá. E 5 minutos, 10 minutos antes da entrevista, a rádio liga, e aí você fica lá esperando, né, bonitinho com seu celular, fone de ouvido, e meu celular lá, né. E a Pri, Bru, você vai entrar depois de não sei quem, você vai entrar antes do fulano de tal, ai meu Deus, não sei o que lá, isso aí. Eu falei, mandando nossa mensagem, senhora, aí cara, ele para fala de me isso, lembra de mandar falar aquilo, fala não sei o que lá. Eu falei, não, beleza, então. Eu posso Tá te acalmando bastante. Isso, uma coisa louca. Posso ter Mas deixado ela ele se mais empenha nervoso. demais, assim. Mas o que acontece que eu achei interessante foi o que ele me falou quando eu perguntei para ele. Eu falei, você está fugindo da entrevista? Você está respondendo tão rápido, correndo, parece que você quer se livrar. E ele falou assim, não, é que a produtora me falou que eu tinha 1 minuto e meio. 1 minuto e meio? Era, tipo, 5 minutos. Sei lá, um tempo. 1 minuto e meio, ficar... 5 minutos é diferente, muito vai. Não, eram 5. Ela falou assim, são 5 minutos. Eu falei, bom, beleza, ele vai fazer quais perguntas? Ele mandou lá, vamos conversar. Ele começou a bater papo e perguntar sobre algumas coisas de relevância. E a minha preocupação era me estender muito e ficar falando sozinho, um monólogo. Claro. Eu queria dar a oportunidade dele falar, a oportunidade de você, Heródoto, um grande, né, falar comigo. Mas eu queria informar o que tava e deixar ele perguntar, porque eu falei, você tem 5 minutos, se eu ficar falando 5 minutos sobre doença de córnea, beleza, vai passar o tempo, só que eu fiquei com isso, né? E aí eu falei pra ele o seguinte, e assim, eu falando para um médico, não como jornalista, a produtora que me perdoe, mas eu falei assim, Bruno, o problema é da produtora. Claro. Entendeu? Porque assim, entrevista boa, entrevista que vai bem, eles até derrubam alguma coisa do espelho e estendem a entrevista. Então assim, eu acho que essas dicas que os médicos às vezes não têm, ainda mais os médicos mais jovens, de como funciona esse repertório por trás de uma rádio, de uma TV, é interessante até para eles poderem comunicar, informar, dar mais informações. Porque ele tinha as informações, sabe? Claro. Brincadeiras à parte aqui, quando eu comecei a me comunicar, né, eu sempre gostei, né, de congresso, essas coisas, mas desde lá de trás, acho que foi a sementinha do médico comunicador, lá para 2018. Eu fui convidado para fazer alguns episódios sobre uma doença catarata no grande hospital de São Paulo. E aí você me ajudou muito na mentoria, né? Desde lá atrás já começou a plantar a sementinha. Então, essas dicas a gente nunca tem. Imagina, se a gente não tem finança, não tem marketing, não tem empreendedorismo na medicina, quiçá na faculdade, comunicação, né? Na faculdade. Então, mas olha só, eu acho também que com o celular, né, com todo mundo com celulares capazes de gravar cenas, reproduzir essas cenas, gravar áudios e se comunicar, todo mundo virou comunicador.
Então, tem pessoas que, às vezes, não têm conteúdo, mas elas têm uma capacidade de se comunicar louca, assim, que você realmente fala, nossa, você até esquece que não tem conteúdo, porque a pessoa tem realmente muito jogo de cintura. No seu caso, eu fico pensando, né? E a Pri tem toda a razão. O problema é da produtora. Eu acho que os médicos, ou seja, a pessoa que for, se ela está dando entrevista, ela tem que pensar no conteúdo dela. É claro que você tem que saber que você tem 5 minutos e que você não vai poder ficar falando sobre a córnea, explicar tudo sobre a córnea por 5 minutos. Mas também você não precisa falar 1 segundo sobre a córnea. Você tem que chegar no denominador comum. Você tem que... você tem o conteúdo. Então, você precisa dar o conteúdo necessário e o mais objetivamente possível, dentro do possível do objetivo, porque tem coisa que não dá para ser, né, ali em 10 segundos. E você vai ditar esse ritmo. E, de repente, você ia dar uma explicação, ele ia ter que encerrar a entrevista faltando várias coisas. E, certamente, todas as entrevistas são encerradas faltando um monte de coisa. Mas ali, o que era? Era uma notícia que é uma notícia que causa um baita uê, porque, meu Deus, eu vou pegar colírio e vou ficar cega? Meu Deus, o que é isso? Como agora? Agora eu não posso nem pegar colírio, porque as pessoas também estão assim, meu Deus, vai ser sempre um caos, né? Sim, então, é super bactéria, meu Deus, será que eu tenho? Eu tossi, será que é pneumonia? É uma pneumonia diferente? Vou no Google, enfim, coloco lá. Exatamente. Então, era uma notícia, era um caso específico, mas viram ao E. Então, aí você tem que primeiro... É uma coisa pontual, é um negócio que aconteceu, é uma exceção. Calma, gente, não precisa ficar todo mundo louco, vamos lá. É uma coisa pontual, ou não, realmente é uma coisa que a gente precisa olhar com atenção. Começar, talvez já mostrando a gravidade ou a não gravidade da coisa, para que a pessoa pare e preste atenção, né? Senão... Porque também, eu fico pensando, as pessoas também pouco prestam atenção, né? Elas começam a ouvir e aí distrai, você sim ou não, ali falando... Não, sim ou não, não pode, né? Realmente, a Pri estava certa de te... Mas ela deu uma exagerada, ela deu uma exagerada. Deixa eu mandar isso aí, Renata, eu quero a sua validação. Vou ouvir esse áudio. Sim ou não. Tá bom. Eu falava muito rápido. Não, isso assim, a córnea, porque isso, porque a córnea é um vidrinho na frente do olho, então essa aí é um colírio. Eu falei um pouco mais rápido, ela falou que eu tava me livrando da coisa, mas não é sim ou não. Eu tento me falar um pouquinho mais do que sim ou não. Eu acho que o detalhe é esse, é saber como é que funciona, né? Como é que funciona isso que você falou, o que importa é o conteúdo que o médico está trazendo e aproveitar daquela plataforma para fazer exatamente isso, para esclarecer, para dizer, olha, isso aqui não é verdade, ou isso aqui é pontual, né? E cada um tem uma forma de se abastecer ali de estratégias, né? Sei lá, eu gosto de tópicos. Estou aqui com o meu caderninho, gente, canetinha, que não nego a idade, né? Que eu sou do tempo que não tinha Google, mas também trabalhei bastante com Google, tá, gente? Vamos respeitar também que não é assim. Mas eu gosto de anotar coisas em tópicos, que eu sei que são coisas muito importantes, que eu não posso deixar de falar, sei lá, numa palestra, em alguma coisa, eu anoto ali, eu falo, isso aqui é fundamental, algumas palavras-chave ali que eu quero usar. Cada um vai ter ali uma estratégia. Então, você sabe qual é a pauta, a pessoa vai te convidar, né? Isso a gente está falando para qualquer médico. Sabe a pauta, anota ali o que é principal para você não se perder. Tem gente que vai escrever frases maiores. Tem gente que vai escrever e vai começar a ler um pouco e depois vai se soltando. Que também, eu acho que também vira uma coisa de, não, eu preciso fazer tudo certinho, porque eu tô aqui me comunicando, então, né? E quanto melhor realmente você se comunicar, mais o seu público, o seu paciente vai prestar atenção. E é isso que a gente quer, que vocês querem, que o paciente ouça, entenda, né? E que tenha essa informação, inclusive para te questionar, inclusive para perguntar, inclusive para saber qual é a gravidade do problema que ele tem, até para ele saber. Até para descartar as besteiras, exato, né? Quem tá falando abobrinha. Exatamente. A gente falou agora sobre o impacto dessas notícias bombásticas nas pessoas. Agora eu queria saber para você, porque você trabalha diretamente com informações, dados, pesquisas. Isso impacta na sua
sua vida? Você já ficou assim um pouco neurótica, falando, nossa, sei lá, fui falar sobre uma doença, deixa eu ver aqui, será que eu tenho? Como é que você lida com isso, com esse bombardeio de informações da saúde? Nossa, Essa não é só uma pergunta, eu acho que essa daí é um É meio uma que uma... identificação, sabe? menina, você sabe que não. Olha, Eu sou muito pouco ansiosa, assim. Eu sempre fui uma pessoa muito pragmática, pela minha própria história de vida, assim. E eu sou muito... assim, o meu pragmatismo, ele me leva assim, bom, o que que é? É isso aqui? Ó, então, eu fiz recentemente, é legal você perguntar isso, eu fiz recentemente, a convite do laboratório, do Genera, aquele teste genético, sim. né, que te mostra não só a ancestralidade e tal, de onde você veio, enfim, e que universo você compõe aí do mundo, mas se você tem predisposição a determinadas doenças, né? E aí eu fiz o teste, fui num evento que eles ofereceram para falar de uma pesquisa que fizeram. O público ainda é muito restrito, né, no Brasil, porque os testes ainda são caros, já foram inviáveis, agora não são tão caros assim, mas ainda é caro para quem ganha, por exemplo, um salário mínimo, né? E aí eu fiz o teste lá, participei desse evento e fiz o teste. E aí o teste demorava uns 40 dias para vir, né? Em momento nenhum eu fiquei, ai meu Deus do céu, abrindo lá o e-mail para ver se o teste tinha chegado. Eu não. Aí chegou o teste, né? Chegaram os resultados. E eu comecei a olhar, e é muito completo, é muito interessante, tem tudo, assim, tem predisposição e porquê, eles explicam toda a parte de onde você veio, a tua origem, porcentagens e tal, né? E é muito interessante, né? A genética, essa área é um negócio que você fala, meu, que é muito legal, né? É muito difícil de compreender também. E aí, assim, na minha área, eu costumo perguntar sempre qual é o percentual, enfim, genético, né? Então, câncer de mama, câncer de próstata. Quanto da genética está envolvida nesse surgimento dessa doença? E quanto de fatores externos e modo de vida, estilo de vida não saudável, sedentarismo, tabagismo, beber, comer um monte de ultraprocessados, enfim, tudo aquilo que a gente sabe, né? A gente já sabe. Quanto tem disso? E o que tem disso é sempre muito maior. No caso de câncer de mama, de próstata, né? O que os médicos explicam é que não chega a 10% de fatores genéticos e sobem, é muito maior do que 30% da interferência desses fatores ambientais e essa nossa qualidade de vida que a gente não preserva. Então, a minha curiosidade na genética é muito isso. E eu falei bastante sobre isso. E aí veio lá o meu teste. E eu comecei a olhar. E tem várias coisas. Se você tem predisposição a vários tipos de câncer, e a doença, sei lá, doença celíaca, do glúten. E aí tem o seu tipo de fibra muscular. Então, se você você que gosta de treinar, a Pri também eu sei que gosta. Se as suas fibras são de mais resistência ou de força, então você vai fazer corredor. Vai fazer uma prova curta, uma coisa de 5 quilômetros correndo numa super velocidade, ou vai ser um maratonista que vai precisar da resistência. Então tem tudo isso. Então isso é muito legal o teste. E apareceram lá algumas coisas que uma predisposição, não apareceu nada muito assim, porque aí tem um gráfico, né, que te mostra ali do 0 ao 100. Mas tem ali algumas coisas. Então, eu acho que isso é super interessante para a gente ficar ligado mesmo, prestar atenção. Mas não que eu vá desenvolver. Eu não fico pensando nisso. Talvez eu seja otimista, sei lá, por natureza. Não se tem Mas essa eu acho que é mais ansiedade ou prática, esse né? envolvimento, assim, né? Não. Sabe que não? Eu acho que a única surpresa foi quando eu fiquei grávida, né? Que eu fiquei grávida com 15 anos, aí veio, a primeira vez no ginecologista, você está grávida. Eu acho que foi o único susto. E assim, eu não fico... gente, se for aparecer alguma coisa, é isso. E eu converso muito com muitos pacientes, né? Que têm várias doenças crônicas, não transmissíveis e outras doenças. Então, eu tenho muito acesso a isso. E eu vou compreendendo também que a informação para essas pessoas é muito importante. Aquela história de, não vou nem ver...
porque quem procura acha, né? Essa é uma frase que as pessoas falam bastante, homens principalmente, né? Ah, não, pra que eu vou fazer? Tá tudo bem. Né? Depois descobre, aí vai ficar tudo... Não, descobre, você tem chances, né? Um câncer, por exemplo, Exatamente. chances muito maiores de você conseguir resolver, né? Quanto mais você demora a descobrir, pior é. Então, gente, a vida, essa aqui, é curta, né? E a gente vai viver o tempo que for possível. Então, eu não... Ah, você tem medo de morrer? Não tenho, eu lamento, eu quero viver até... Eu quero viver muito, porque eu gosto de viver. Né? Eu gosto de viver. Então, eu acho que não tenho medo de morrer. Ai, meu Deus, eu vou ficar doente. Eu nunca tive nada grave, né? Eu tô falando tudo isso a partir da minha história. De repente, se me aparecer alguma coisa grave, eu sei lá. Mas eu acho que eu vou encarar. Porque também o que está nas nossas mãos... E a informação é muito preciosa. E quanto mais a gente se informa, mais eu acho que a gente fica seguro para resolver, para se cuidar. Com certeza. Tem alguma especialidade médica que você mais se interessa para comunicar? Ou medicina em geral? Geral. Assim, eu gosto de tudo. Eu gosto muito da neurologia, né? Porque o cérebro, ele é guiado por nós, mas ele nos guia. Cada vez mais o intestino também se revelando fundamental, né? O segundo cérebro, né? Tem nutrólogos e nutricionistas que falam, não. É mais importante que o cérebro. Não, pera um pouquinho, porque é o cérebro que comanda tudo. Mas eu sou muito curiosa, assim. E eu vou olhando coisas que eu acho que tem a ver também com as mudanças na sociedade, assim. Eu gosto muito de assuntos que envolvem infância, adolescência. Eu acho, pelo comportamento que eu vejo das crianças e adolescentes, muito reféns, né, do tablet ali, do smartphone. Eu acho que elas conversam muito pouco, acho que elas brincam muito pouco. E eu sempre eu questiono assim, como é que vai ser? Como é que elas vão ser daqui a algum tempo? Eu acho que o olho no olho, a conversa, o convívio, o se interessar pelo outro, o brincar, o se interessar pela natureza, estar na natureza sem o celular, né? Porque às vezes a gente vê gente na praia, verdade, a criança está embaixo da barraca. No celular, exatamente. Né? Jogando joguinho. Exatamente. Eu sei que é difícil, né? Minha filha está grande, está criada, já está adulta. Eu não estou dizendo que é fácil, né? E ela nasceu numa outra época. Mas eu acho realmente meio assustador. E esses procedimentos estéticos super invasivos... começam cada vez mais cedo, exatamente. Né? Me angustia um pouco, assim. Então, transtornos alimentares, que advêm também dessa padronização estética, que, sei lá, quem inventou, que é a certa. Então, eu acho que sempre, assim, respondendo, né, pensando agora na sua pergunta, eu acho que sempre coisas que têm a ver com comportamento mesmo, né, com mudanças de comportamento da sociedade que vão levando a questões de saúde, clínicas, médicas mesmo, né. Ortopedia, né, gente? Porque eu treino bastante também, então, enfim. E nessa minha idade, eu tô com 47. A oftalmologia passou batido aí, né? Menina. Ela falou 10 vezes o olhar, o olho tem que ver, tem que olhar, e a oftalmologia passou batido. Não, né? mas você sabe que já tô assim, né? o meu pra ver, enfim. Já vou marcar, já vou marcar. O cartão aqui. Isso, passa aí o cartão. Mas e o processo de envelhecimento também me interessa muito, porque, claro, eu tenho 47 anos, e tudo que a gente ouve, atenção, médicos, né, que lidam com as pessoas que vão envelhecendo. Todo mundo vai envelhecendo, né, gente? Mas a mulher, particularmente, quando ela começa a entrar no climatério, na menopausa, também parece um ET. Porque até outro dia, a expectativa de vida era de 50, 55 anos, 60 anos. A mulher entrava na menopausa com quase 50, acabou a vida, né? Hoje, pessoal, a mulher de 50 anos tá mandando prender, mandando soltar, entendeu? Ela tá vivíssima. Sim. E existe Mudou muito, né? Cara, as pessoas não falam disso. Não falam. Você vai... teve uma lesão no quadril. Puta, mas ninguém pergunta, como é que tá? Como é que estão os seus hormônios? Como é que você tá? O que você tá? Você faz reposição hormonal, não faz? Isso tudo tem a ver e as pessoas têm, né, pudores de falar menopausa. Parece que é um xingamento com a mulher, né? Então, eu tô falando deste caso específico porque é um caso em que eu me encontro, né? Então, eu acho que também os médicos, atenção, precisam evoluir, precisam entender
que a sociedade mudou. Então, existe talvez pela própria cultura da categoria, né? Então, tem algumas categorias que são mais tradicionais, eu acho que por natureza, sei lá, enfim, que precisam se modernizar, precisam abrir os olhos para o que está acontecendo, para os movimentos, para a comunicação, para as palavras a serem usadas, né? Para você dialogar com alguém. Você não pode ir num consultório e se sentir envergonhada de fazer pergunta, porque a pessoa está falando palavras que você não conhece, né? Então, assim, enfim, eu pergunto, não entendi, o que é isso? Tal. Agora, uma jovenzinha, enfim, não, né, já está toda grilada ali com as suas questões, e, de repente, não consegue se comunicar, então, eu acho que os médicos também precisam se atentar para... Com certeza. Olha o que está acontecendo, gente, no mundo. Está acontecendo bastante coisa, né? Rê, para a gente terminar, uma palavra que não pode faltar na comunicação do médico. Acolhimento. Boa. O médico precisa acolher. O médico, professor, ele vai dar aula. Para o paciente, ele precisa ouvir. Escuta. Escuta e acolhimento. Eu acho que é isso. Ótimo. Queria te agradecer muito, assim, foi um Adorei. prazer enorme te reencontrar. Muito bom. A gente muito teve bom. uma empatia, né, tão Sempre. assim, muito Verdade. verdadeira e rápida quando a gente Verdade. se conheceu. Verdade. Cada uma na sua E loucura, né? Cada uma na sua loucura do Hard News, Exatamente. entregando 1000 matérias. É verdade. Mas, assim, eu sempre te admirei, acho que você é uma baita comunicadora de saúde, então é uma honra te receber aqui. Te Honra agradeço minha estar aqui muito. nesse projeto novo, né? Eu adoro coisa nova, torço muito, enfim, me chame sempre. E, doutor, vou marcar lá uma Pode consultinha. marcar, pra mim vai ser um prazer duplo. Primeiro é de você estar participando aqui, destrinchando conhecimento, aulas. E também vai ser um prazer te atender. Te agradeço demais aqui. O projeto está no começo, é um bebê nosso, uma sementinha. É grande, então você vai ser convidada para mais coisas, se prepara, né? Já se separa um tempo na sua agenda. E você tá ótimo, viu? É mesmo, obrigado, Ótimo, viu? Ó, vocês estão ótimo. vendo aí, né? Ó, segue o Ótimo. canal que eu tô ótimo, Não, validado. Segue o canal, aciona o sininho, ativa o Isso, sininho, né, ativa o gente? sininho. Ativa o sininho, tem as Isso. palavras Se certas. inscreve. Isso, se isso aí. inscreve, Mas compartilha. Obrigado, eu tô me esforçando, tenho uma ótima mentora, eu tenho Posso uma ótima imaginar. coach. Tem mesmo. Que assim, Tem mesmo. comigo é um pouquinho pior. Se você contratar ela, você vai ver que ela é um pouco mais calma, mas como eu sou irmão, rola uma certa liberdade para palavras duras. Quando a gente tem, né? Quando a gente tem intimidade, aí que o negócio Aí aperta. que assim, vai. o irmão, Mas né? é a Intimidade e um pouco de é torcida, cuidado. eu acho. Porque ela Lógico. tava lá vendo, ela quer Cuidado. ensinar e ela quer, não, vai dar certo. Mas, Ainda mais irmão mais novo, né? Lógico. mas tem uma coisa ainda que a gente vai... Não acabou o episódio aqui, viu, Renata? A Você gente se vai prepara que encerrar. a A gente vai encerrar nosso episódio pro YouTube, então segue a gente, aciona o sininho e até o próximo episódio. Até. Até, gente. Obrigada.